Nós vamos trabalhar, eu vou ler o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos trabalhar hoje a vida futura, a vida presente e a felicidade. Procurar unir essas três questões. E tem Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Consta do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E agora vem um texto elaborado por Kardec sobre esse assunto, a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga
incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Muito bom esse texto, né? Muito esclarecedor. E agora a gente queria abordar essas questões. Nós sabemos as condições em que Jesus operava quando esteve entre nós. Ele estava lidando com um povo ainda sem grandes condições de compreensão da vida, pois eles não tinham nem uma ideia perfeita ou mais avançada da própria vida terrena. Não tinham noção de que a Terra girava em torno do Sol, né? Achavam que a Terra era plana e outras questões. E na visão dos judeus, como Kardec coloca aqui, naquela época, eles tinham a ideia de que as recompensas de Deus se dariam na vida terrena, com os sucessos para o povo e os malefícios em função da desobediência às leis de Deus. Mas Jesus deixa ali uma ideia muito importante sobre a vida futura. Ele diz que o reino dele ainda não era aqui, no diálogo com Pilatos. E, além disso, ele, por diversas vezes, ele acena no encontro com espíritos sobre a imortalidade da alma, fundamental para todos os ensinos do Cristo e para o nosso entendimento a respeito da vida. Ele esteve em contato com entidades desequilibradas que atormentavam pessoas, jovens, adultos, obsidiados, e conversava com eles, no sentido de fazê-los se afastarem daquele processo obsessivo e, às vezes, de domínio completo sobre a criatura. E as pessoas consideram que aqueles espíritos eram Satanás, aqueles que não têm um conhecimento adequado sobre a vida, sobre as criaturas. Na verdade, essa palavra Satanás significa adversário. Então, muitos homens, encarnados e desencarnados, se colocam nessa posição de adversários do Cristo. Embora o Cristo trabalhe pela felicidade dos homens, das criaturas de Deus, porque essa é a vontade de Deus,
muitos não aceitam, se rebelam e se opõem à ação do Cristo e à ação daqueles que seguem o Cristo. Haja vista as perseguições que os cristãos receberam em todos os tempos. Pois bem, além disso, ele encontrou-se também no Monte Tabor com a materialização de Moisés e de Elias, que eram reconhecidamente Moisés, um profeta, Elias também um profeta, que não poderia ser confundido com um adversário de Deus, né? E, portanto, um adversário de Jesus, que, não sendo Deus, expressava a vontade de Deus aqui na Terra. Além disso, nós temos os anúncios feitos a Maria, né? Os denominados anjos, sobre a vinda de Jesus. Ora, se Jesus vinha, significava que ele já existia. E aí as pessoas dizem, não, os anjos podem, mas também os adversários do Cristo podem, como aqueles adversários. E também Moisés pode, Elias pode, e muitos outros podem. Então, na realidade, a gente vai encontrar na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, diversos momentos em que essas comunicações se dão, mas não compreendidas adequadamente. No livro de Samuel, um dos livros de Samuel, nós vemos o rei Saul consultando uma pitonisa, que no livro coloca até como médium, né? No Velho Testamento. Uma pitonisa em função do receio que ele tinha de enfrentar os filisteus, e ele tentou entrar em contato com o mundo espiritual para saber o que fazer, e ele, por fim, ele procura a médium de Endor, né? E essa médium diz para ele que não tinha condição de fazer isso, porque se ele não sabia que o rei Saul tinha proibido as comunicações com o mundo espiritual. Mas o Saul estava oculto, ele não apareceu como rei. Mas aí ele se revela como rei e ele diz que não teria nenhum problema, né? Ela descobre que ele é o rei Saul e pensa que aquilo é uma armadilha para prendê-la, sacrificá-la. Ele diz que não, que ela fizesse vir o Samuel, que era um espírito que durante a vida que conviveu com Saul, era um espírito respeitadíssimo na comunidade judaica. E Samuel chega para ele e diz que ele vai perder a guerra, ele vai morrer e os filhos dele vão morrer. Ele antevê isso para ele. E tudo isso ocorre. Então a gente observa que essas comunicações demonstram a existência de um mundo além da morte, de uma vida que prossegue além da morte. Isso que é importante. Quando a doutrina espírita chega, Allan Kardec, estudando os fenômenos mediúnicos, que aí se tornaram, até por intenção, por ordem de Jesus, se tornaram bastante amplos para que a humanidade tomasse conhecimento da existência desse mundo espiritual. A gente pode voltar atrás ainda e dizer que o próprio Cristo voltou, né, para o convívio dos discípulos, eles o reconheceram, esteve com eles algumas vezes, é nesse momento que ele atribui a Pedro a condução das ovelhas dele, né, faz aquelas colocações que estão registradas no Novo Testamento. Mas aí as pessoas dizem, o que é mais difícil de entender, né, de aceitar, que era o corpo de Jesus que voltou.
porque não tinham conhecimento das propriedades do perispírito. Pois bem, quando o Espiritismo chega, ele traz uma visão ampla a respeito dessa vida imortal. E aí a gente vai encontrar ali a presença de espíritos felizes e espíritos infelizes. E interessante que Jesus acenava para aqueles que seguissem os seus ensinamentos, que na verdade eram as leis de Deus, a vontade de Deus, porque é assim que Jesus procedia. Ele acenava com a felicidade na vida futura, após a morte. Então, todos trabalhavam com vistas nessa vida futura feliz. E é interessante que essas condições é que permitiram aos seguidores de Jesus enfrentar as maiores atrocidades que nós já vimos na face da Terra, sendo colocados em arenas e sendo mortos por feras, sendo trucidados de várias formas, mostrando a condição de barbárie em que ainda viviam moralmente, espiritualmente os homens na Terra. Eles enfrentavam tudo isso. Na expectativa, não. Na certeza de que, após a morte, eles penetrariam o reino em que Jesus era rei, né? Vamos dizer assim. É muito interessante isso. O Espiritismo chega para nós e, além de trazer essa visão a respeito da vida espiritual, ele nos traz de volta, porque o Espiritismo, quando diz que completa o que Jesus disse, Kardec não está dizendo que o Espiritismo está superando Jesus. Jesus colocou aquilo que os homens, o alimento espiritual que os homens podiam absorver na sua época. Mas ele prometeu que futuramente enviaria o Consolador, né? Prometeu um Consolador que relembraria tudo o que ele disse e outras coisas mais que ele não poderia dizer naquela hora. Mas se a gente for ver os ensinos de Jesus, todos os ensinamentos espíritas estão, de alguma forma, velados ali na obra de Jesus. Então, o Espiritismo traz essa certeza. Já não é mais uma crença, é uma certeza. É uma convicção da existência futura. E diz mais, que a nossa vida verdadeira, é a vida espiritual. Nós vivemos na vida espiritual que é o nosso habitat, né? Habitat do espírito. A vida terrena, ela é sempre passageira e nós retornamos sempre à vida espiritual. E chega um momento de evolução do espírito, que ela existe para o progresso do espírito, pelas necessidades que ela oferece. O espírito não precisa mais reencarnar. E aí o processo dele se opera, ele se realiza na vida espiritual e a gente não tem alcance de entendimento ainda sobre isso, mas é informação que nos chega. Agora, é interessante a gente considerar que muitos espíritos que seguiram as orientações do cristianismo dos cristãos, não necessariamente do cristianismo do Cristo, quando chegam na vida espiritual, sentem-se traídos, porque tudo fizeram o que lhes foi mandado, em termos de rituais, em termos de atitudes exteriores, e que esperam que na vida espiritual vão ser beneficiados com a felicidade prometida por Jesus. E, no entanto, se revoltam porque, quando chegam na vida espiritual, não encontram essa felicidade. Ao passo que outros que seguiram as mesmas diretrizes religiosas de características exteriores
mas que, além disso, seguiram também as orientações que Jesus trouxe de perdoar, de amar o semelhante e tudo mais. Quando desencarnam, fazem o bem durante a vida. Quando desencarnam, encontram a felicidade. Então e nessas horas, esses espíritos que chegam à vida espiritual em condições precárias, sofrendo, querem atribuir a responsabilidade da sua infelicidade a Deus, a Jesus, por terem sido enganados, e se rebelam, quando na verdade a responsabilidade é deles. Nós compreendemos também que é responsabilidade daqueles que os iludiram com perdões fáceis. Eles também trazem uma responsabilidade nesse processo, porque não despertaram na criatura a verdadeira crença nos ensinos de Jesus. Tanto que Jesus, por diversas vezes, alertou a isso. Ele diz: quando você for ao templo fazer a sua oferta, e na hora de fazer a oferta, você se recordar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta lá, vai antes e reconcilia e procura se reconciliar com o seu adversário. Acerta as contas com ele, enquanto está a caminho. Depois volta e faz a oferta. Veja só, ele não diz para a pessoa abandonar os seus rituais exteriores, mas evidencia que eles não são suficientes, que eles não têm nenhum valor. Não vamos dizer que não tem nenhum valor. Tem um valor, demonstra uma certa crença. Mas não é isso que ilumina o ser, que ilumina a criatura, o que o pessoal chama de que salva a criatura, não é a execução de atos exteriores, mas é a transformação interior, é a capacidade de amar, de compreender, de perdoar, de servir. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez. Então, Jesus veio à Terra para nos ensinar a essência da vida, como viver. E nós vemos que, pelo Espiritismo, que nós aqui na Terra, nós vivemos, na verdade, em duas esferas de vida. Nós encarnados, nós vivemos ao mesmo tempo a esfera de vida física, que é o nosso comum, mas ao mesmo tempo nós vivemos na esfera espiritual, porque somos espíritos. Então as nossas mentes atuam sobre o mundo espiritual. Os nossos sentimentos, inferiores ou superiores, positivos ou negativos, bons ou maus, eles influenciam em torno de nós e trazem resultados em torno de nós mesmos. E o maior afetado por esses pensamentos e sentimentos somos nós mesmos. Se são sentimentos bons, pensamentos bons, nós beneficiamos em torno de nós e a nós mesmos. Se são sentimentos, pensamentos de ódio, de vingança, de qualquer coisa negativa, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de mágoa, nós afetamos os outros, mas afetamos primeiro a nós mesmos. E tem um agravante, porque os nossos pensamentos não ficam apenas conosco, como estamos vendo. Cada pensamento que a gente emite se ajusta a pensamentos semelhantes dos outros. Se nós somos revoltados, nós nos afinizamos com os que são revoltados, nos alimentamos com as ideias deles. Se temos ódio, nós absorvemos o ódio dos outros, encarnados e desencarnados.
Se guardamos mágoas, se nos entregamos à tristeza, nos entregamos a uma depressão, nós absorvemos da mesma forma as vibrações, os pensamentos, os fluidos daqueles que estão nessa mesma condição. Então, nós vivemos nas duas esferas. É interessante a gente recordar também uma questão do Livro dos Espíritos, que nós sempre colocamos, mas que é fundamental em nossas vidas. Isso serve não só, tudo isso que nós estamos falando serve não apenas para aqueles que estão encarnados, mas também para aqueles que estão desencarnados. É a questão 614, quando começa o estudo sobre as leis morais. Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem, espíritos superiores, né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vocês conhecem alguma pessoa na vida de vocês que tenha dito que quer ser infeliz? Não existe. Não existe ninguém que tenha dito, pensado ou que queira ser infeliz. Todo mundo quer ser feliz. O assassino quer ser feliz. O homem bom quer ser feliz. O homem vingativo quer ser feliz. Aquele que perdoa quer ser feliz. Aquele que odeia os seus inimigos quando está encarnado e quando está desencarnado, também quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todos os que estão nas zonas espirituais elevadas, vibratoriamente, querem ser felizes. Aqueles que estão nas trevas querem ser felizes, embora sejam infelizes. Mas aqui o que os espíritos nos dizem, os espíritos superiores, são aqueles que já são felizes. E é interessante que eles não se satisfazem com a sua própria felicidade. Eles querem, como diz, como é a vontade de Deus, que as outras criaturas também sejam felizes. Então, eles que já conquistaram essa felicidade, vêm através da mediunidade e com o trabalho monumental de Kardec de coordenar essas questões e registrar essas respostas, eles vêm nos dizer qual é o caminho para sermos felizes. Que, na verdade, é o mesmo caminho que Jesus falou, né? É o mesmo caminho. Ou seja, quando o homem segue, e é interessante a gente ver, a lei de Deus não é um capricho de Deus. Ele fala, não, vou colocar umas leis aqui para todo mundo se enquadrar, aí quem se enquadrar eu vou dar a felicidade. Não é isso. Qualquer atividade nossa, humana, existe alguém que sabe e alguém que aprende. Se vamos aprender a dirigir um carro, nós não saímos dirigindo sozinhos. Nós procuramos, podemos até aprender a dirigir um carro fazendo isso. Mas vamos bater com o carro, vamos um monte de coisa, né? Aí nós procuramos alguém que nos ajude. Se vamos aprender a pilotar um avião, nós não nos arriscamos a pegar o avião e sair voando com ele. Com Boeing. Ninguém pensa isso, é impossível isso. Então a gente começa com um aviãozinho pequeno, uma hélicezinha, e procuramos alguém que saiba do nosso lado, para nos ensinar. E o ensino começa dizendo como funciona o avião, né? O cuidado que você tem que ter antes de você entrar no avião para levantar voo.
Tem que ver se tem combustível, se o pneu está cheio, se você sabe para onde vai, se você conhece a região, se sabe o que que pode fazer com aquele avião. E você vai. Você pode fazer de qualquer jeito? Pode. Mas muito provavelmente vai sofrer acidente e pode até morrer. Então, na vida, a gente não pode desprezar a experiência daqueles que já caminharam. Ó, pilotar um avião é uma coisa muito difícil, mas pilotar uma vida é muito mais difícil. E Deus é muito sábio e muito bom, porque essa lei que ele está falando aqui, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa lei, Deus, quando nos cria, essas leis fazem parte de nós. E nós chamamos que está na nossa consciência, ela está ali, ó. Mas Deus é tão bom que ele, para ajudar a gente a viver, a pilotar o avião da nossa vida, ele nos encaminha aqueles que já sabem voar, aqueles que já viveram, para evitar os acidentes, para facilitar o nosso caminho. Então, ele nos enviou vários, ao longo da história. Quando ele pega a Bíblia, é uma história de emissários de Deus que veio à Terra, que vieram à Terra para nos ensinar muitas coisas. E principalmente a vinda de Jesus, é aquele que os Espíritos dizem que é o Espírito mais perfeito que nós conhecemos aqui na Terra. E que veio à Terra para nos ensinar a viver. Será que ele veio para mostrar para a gente o que ele pode fazer? Porque normalmente as pessoas dizem, mas eu não sou Cristo. Não, você tem que perdoar o fulano. Não, eu não sou Jesus. A gente argumenta sim. Claro que não é. Não precisa nem dizer que não é. Mas quando a gente diz isso, a gente esquece, ou a gente está dando a entender que aquilo que Jesus fez, só ele pode fazer. Ainda mais quando dizemos que ele é Deus. Ele não é Deus, mas ele representa Deus. Por quê? Porque ele, quando ele diz eu e o Pai somos um, é porque ele está em perfeita harmonia com Deus. Então a vida dele, para nós, é um exemplo a ser seguido. Então ele veio à Terra, não foi para mostrar o que ele pode fazer. Isso seria uma exibição desnecessária e humilhante. Porque o que ele pode fazer, por muito tempo, nós não podemos fazer, não temos capacidade de fazer. Ele veio para nos mostrar o que nós podemos fazer. A gente não pode perdoar um inimigo? Pode. A gente conhece pessoas que perdoam o inimigo. A gente não pode amar o inimigo? A gente pode. Porque a gente conhece pessoas que amam o inimigo, que não é a mesma coisa que amar um amigo. Então, Jesus é esse exemplo máximo de como nós devemos viver para sermos felizes. Mas quando diz aqui que nós só somos infelizes quando nos afastamos dessa lei, isso quer dizer que mesmo cumprindo a lei de Deus aqui na Terra, nós não seremos felizes aqui na Terra, só seremos felizes após a morte física? Não. Aqui na Terra existem coisas que nós podemos, que dependem de nós. Fazer o bem depende de nós. Amar as pessoas depende de nós.
A pessoa diz, eu não sou feliz porque fulano não me ama. Não. A pessoa, para ser feliz, ela não precisa ser amada. Ela precisa amar. E amar não significa ser proprietário do outro. Amar é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da vida o que significa. A gente se equivoca, a gente toma decisões, erra, e fala, puxa, eu pensava que eu ia ser feliz assim. Aprendi que não sou. E a gente tem uns exemplos interessantíssimos, que sempre é bom relembrar. O caso de Estevão, né? Aquele discípulo, vamos colocar como discípulo de Jesus, não foi daqueles 12 apóstolos, mas conviveu com Pedro, a gente diz que ele já era cristão antes de conhecer os ensinos do Cristo. É verdade. Uma alma luminosa, e que foi perseguido por Saulo de Tarso. Está lá no livro Paulo Estevão, que é maravilhoso. E Paulo era um homem poderoso, era um fariseu, né? E tantas fez de perseguir os cristãos que levou Estevão à condenação, à morte. Esbofeteou Estevão, mandou jogar pedra, jogou pedra. E quando ele estava para morrer, ele mandou a noiva dele percebeu que Estevão era irmão dela. Então ele manda encerrar que ele ia conversar com Estevão em particular. Chegou lá, Estevão, agonizando, reconhece a irmã o reconhece mais efetivamente, e Saulo fica assustado. E ele percebe que Saulo ali estava em paz. Ele conseguiu. Saulo de Tarso, Estevão estava em paz. Saulo de Tarso estava satisfeito, conseguiu o que queria. Conseguiu destruir fisicamente Estevão, mas não conseguiu tirar a paz de Estevão. Estevão, destruído fisicamente, quase morrendo e depois em seguida morre. Estevão olha para a irmã e diz e a entrega a Saulo e diz que ele defendeu muito bem Moisés, mas quando ele conhecesse Jesus mesmo, ele iria servir com o mesmo ardor. E que não tinha nenhum sentimento inferior contra ele, o amava como um irmão, estava em paz. Durante a vida, sendo torturado, injustiçado e morto, da mesma forma como Jesus foi. Ninguém, os homens da época conseguiram matar o corpo de Jesus, mas não puderam atingir a sua intimidade como espírito nobre. Isso mostra o quê? Se nós vivenciarmos a lei de Deus, o amor, refletirmos sobre isso, não dá para a gente falar assim, não, daqui para frente eu vou seguir a lei de Deus. Nós temos que tomar essa decisão, mas temos que, a cada dia, analisar a nossa vida, o que estamos fazendo, o que estamos desenvolvendo, criando mentalmente e fisicamente. E verificar se isso significa seguir a lei de Deus. Se não for, é bom começar a ajustar as rotas. Nem sempre a gente pode fazer isso. Mas é importante. Não vamos lamentar o passado. Vamos olhar do presente para o futuro e ajustar
as diretrizes para nós seguirmos. Não é para mudar a lei de Deus. É para mudar a nós, para que nós nos ajustemos à lei de Deus. Então, isso é importante. Isso serve não só para nós que estamos encarnados, porque nós estamos encarnados hoje. Amanhã nós podemos estar desencarnados. Quando a gente vê a quantidade de criaturas desencarnando nos dias de hoje, 341 mil pessoas de Covid, fora as outras. E, eventualmente, nós vamos desencarnar. Eventualmente, não, nós vamos desencarnar. Então, é importante que a nossa vida seja construída de tal forma que, ao desencarnarmos, porque aí é a hora em que nós vamos ver se realmente nós somos felizes ou não. Então, há muitas criaturas que acham que estão felizes na Terra. Quando começam a jornada da desencarnação, já começam a ver que não estão. Quando desencarnam, é que vão ver se são felizes ou não. Então é comum nós observarmos pessoas, às vezes analfabetas, que vivem em casebres, mas que são capazes de perdoar, que são capazes de dividir as coisas que têm. Só para abrir um parênteses, quando eu frequentei o Centro Espírita Célia Xavier, em Belo Horizonte, quando eu fiz um curso lá, nós fazíamos a campanha do quilo na rua. Visitávamos bairros ricos e bairros pobres. Nos bairros pobres, todo mundo dava alguma coisa. Todo mundo. Dava um copinho de feijão, dava um pouquinho de arroz, dava, alguma coisa eles davam. Nos bairros ricos, nem sempre. Eu lembro que uma vez eu recebi uma coisa estragada, num bairro rico. Então a gente observa que essas pessoas que a gente olha assim, que o mundo diz assim, não só o mundo, os ministros dizem, são invisíveis. Invisível para quem não tem olhos de ver, né? Mas são pessoas que a gente ignora. A gente ignora. Então, na verdade, não são eles que são ignorantes, os invisíveis. Somos nós, aqueles que ignoramos. Nós é que somos ignorantes. Quando esse pessoal desencarna, chega no mundo espiritual, poxa, é uma surpresa. Eu estou bem. Quando a gente chega, pega um rico, um poderoso, desencarna, crente que vai chegar lá, vai ser servido como era servido aqui enquanto era poderoso. Porque mesmo aqui na Terra, ninguém adora a pessoa, adora o poder, as pessoas que têm poder. Perder o poder passa a ser invisível também, o que prevalece os interesses pessoais. Então, quando a pessoa desencarna, ela vê o seu estado. Nessa hora, muitos se revoltam, se rebelam. Mas essa hora é a hora também importante. Se não foi feita a reflexão durante a vida física, é bom fazer agora. Nós lemos no livro Libertação, o trecho na semana passada, que foi uma coisa interessante. Um homem conversando com um espírito iluminado, pedindo orientação, arrependido do que tinha feito.
já desencarnado, e dizendo: eu não sei como que eu vou me recuperar, porque eu matei 2 pessoas. Eu queria ser esmagado por essas pessoas quando desencarnei. Eu esperava isso. Quando eu desencarnei, não achei essas pessoas, aqueles que eu matei. E aí ficou sabendo que aqueles a quem ele matou tinham perdoado e foram em frente, não ficaram presos na retaguarda. Veja só, a quem que o perdão beneficia? Perdão beneficia a quem perdoa. Aquele que fez o mal só vai se ajustar consigo mesmo quando reparar os erros que cometeu. E Deus vai oferecer essa oportunidade. Mas o que a gente quer dizer é que é uma perda de tempo agir fora da lei de Deus. Fora da lei de Deus, não vamos corrigir isso. Ninguém está fora da lei de Deus. Quando nós agimos infringindo a lei de Deus, mas sob a lei de Deus, nós não ficamos em paz. Então, se nós estamos aqui a caminho no corpo físico, é muito bom que a gente reflita, que a gente aprenda a desenvolver essas qualidades verdadeiramente cristãs, que Jesus nos ensinou e que o Espiritismo nos vem trazer agora, mostrando com as evidências do mundo espiritual, com o depoimento dos espíritos, a grande verdade que é que esses ensinamentos são. Se estamos no mundo espiritual sofrendo, culpando alguém, vamos parar para refletir. Vamos parar um momento e fazer um balanço da nossa vida terrena e da nossa vida espiritual. Se descobrimos, e é fácil saber, se percebemos, se concluímos que somos infelizes, aqui está a orientação. Não estamos infelizes porque o outro nos fez ou deixou de fazer isso. Estamos infelizes porque nós não agimos de acordo com as orientações da lei de Deus. Então, a mensagem espírita, que na verdade é a mensagem de Jesus para a humanidade, não é para a humanidade que está encarnada, é para a humanidade. Não importa em que condição esteja, encarnada ou desencarnada, é a lição, é o roteiro para a nossa felicidade. Mas, como disse Jesus, não é um caminho fácil, é difícil. Durante a vida terrena, nós temos o que a gente chama de infelicidade, as coisas exteriores que nos alcançam. A fome, a violência, o bullying, um monte de coisa. O abandono, o desamor dos outros, tudo isso, a pobreza, a falta de dinheiro, a frustração, um monte de coisa que está do lado de fora e que nos alcança. A injustiça dos homens. Tudo isso nós chamamos de infelicidade. E podemos dizer que essas coisas trazem sofrimento para nós, trazem sofrimento. Os outros podem nos fazer sofrer, sem dúvida alguma. A vida pode trazer situações em que nós vamos sofrer, mas existem as coisas que estão dentro de nós.
as lutas para a renovação nossa e os sentimentos inferiores. Os sentimentos inferiores também nos fazem sofrer. A inveja não está do lado de fora, está dentro de nós. Quando o outro está progredindo, está tendo sucesso, aquilo eu fico sofrendo. No futebol a gente observa muito isso. É como os espíritos são imperfeitos. Às vezes a pessoa fica mais feliz com a derrota do clube adversário do que com a vitória do próprio clube. É coisa de espírito inferior mesmo, né? Então, às vezes, nós, quando vemos o outro feliz, nós ficamos com inveja. Nós guardamos mágoa, aconchegamos a mágoa no coração, afagamos, acolhemos, sentimos prazer nisso, um prazer mórbido. Por que guardar mágoa? Por que guardar lixo? Por quê? Então, nós temos vários problemas. O orgulho, né? A pessoa acha que ela merece uma atenção maior de Deus. Deus tem que me fazer alguma coisa, porque eu sou muito importante. São aquelas pessoas que falam, você sabe com quem está falando? Eu me lembro do Cortella, agora você tem um minutinho para a gente conversar, para eu dizer para você com quem que eu estou falando. É muito interessante, né? Que ele reduz a pessoa a uma coisa ínfima, né? A própria Terra é um pingo no espaço. Nós somos o quê? Menos que um cisco, né? Então, isso tudo é importante para nós. Então, nós temos sofrimentos, coisas que nos fazem sofrer e que nós não precisamos carregar. É aí que Jesus fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ora, Jesus não vai tirar de nós as experiências difíceis que nos fazem crescer. Ele vai nos ajudar a aliviar a carga que nós mesmos colocamos. Ora, se eu retiro de mim a inveja, eu paro de sofrer os efeitos da inveja. Se eu tiro de mim a mágoa, eu respiro. Se eu tiro de mim o orgulho, meu Deus, eu fico mais tranquilo. E por aí vai. Muita coisa que não presta que eu carrego e que eu não preciso carregar. Então, quando Jesus diz que o caminho é árduo, é difícil, não é porque nós vamos lutar com os que estão do lado de fora só, mas vamos lutar com as coisas que estão dentro de nós. Isso no mundo material e no mundo espiritual, nos dois mundos. O espírito está lutando a mesma coisa, se estiver lutando. Então, essa luta, ela é difícil, porque nós vamos tentar retirar de nós alguns aspectos da nossa personalidade que nós construímos ao longo dos séculos. Está aqui dentro. Parece aquela sujeira que a gente esfrega, 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 e quando olha ainda está lá. Você vai, leva tempo, tem que ter paciência, dedicação, perseverança. É aquilo que Jesus falou. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O filho, salvo para ir para o mundo superior, todos nós vamos ser. Agora, quando ele diz salvo, ele quer dizer, ele está dizendo para a gente, que é que vai se iluminar. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, até conseguir, vai se iluminar. Então, salvação é iluminação. Não é salvar a gente de um naufrágio. Significa
iluminar a alma. Ninguém ilumina a alma distante das leis de Deus. Então, se nós estamos no mundo espiritual, desencarnados, olhamos em volta, só sombra, só sofrimento, só gente infeliz, a gente deve se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso estar aqui, eu não preciso estar nessa companhia. Não foi Deus que me colocou junto dessas pessoas, fui eu mesmo. Eu estou junto de quem não perdoa, estou junto de quem odeia, estou junto de quem persegue, de quem quer se vingar. Todo mundo infeliz, achando que quando conseguir se vingar vai ficar feliz. Não vai. Não vai. E nós aqui que estamos a caminho, nós temos que desenvolver essas qualidades verdadeiramente cristãs. E isso traz para a criatura serenidade, que é um aspecto importante da paz interior que a gente tem. Olha para dentro. Você está em paz? Nós estamos em paz? Na verdade, nós não vamos ter uma paz perfeita. Só teremos quando vencermos as lutas que temos que vencer. É isso que está para nós. Então, meus amigos, a mensagem que chega para nós, os espíritos nos induzem nesta noite, nos sugerem, é uma mensagem de esperança e de coragem. Quem é filho de Deus, e todos nós somos, nós não temos o que temer. Temos que trabalhar, servir, aproveitar cada dia e levantar a nossa alma, fazendo o que devemos fazer, que precisamos fazer. Isso não quer dizer fugir do mundo. Significa agir no mundo de uma forma mais sábia, com mais segurança. E isso gradativamente vai nos aliviar. É verdade que aquilo que nós já fizemos, de vez em quando brotam na nossa mente, a nossa consciência dizendo: olha, tem uma pendência lá atrás. Mas não vamos ficar presos na pendência. Vamos ficar olhando agora, porque às vezes a solução da pendência lá de trás está no amanhã, no dia seguinte, em cada momento que surge. Então, isso é muito importante. Eu quero deixar para todos, principalmente nesses momentos em que nós, entre aspas, perdemos amigos queridos, que na verdade nós não perdemos ninguém. Ninguém se perde na vida. Todos nós saímos desse panorama terreno e continuamos existindo na vida espiritual e vamos prosseguir existindo. E a verdadeira vida não é essa aqui, é a de lá. Mas para vivermos bem do lado de lá, temos que valorizar a vida daqui. Temos que respeitá-la, respeitando a nós mesmos, respeitando os outros, amando os outros, amando a nós mesmos, porque se não amamos os outros, nós não nos amamos. Há quem diga assim: não, primeiro eu tenho que aprender a amar a mim mesmo. Vou para o shopping, vou tomar sorvete, vou para a praia, descansar. Depois que eu aprender a me amar, eu vou amar o outro. Não, meu filho. Ninguém consegue amar a si mesmo
sem amar o próximo. O próximo é que nos mostra se nós estamos amando a nós mesmos ou não. Então, queridos amigos, quero desejar a todos um fim de semana que chega aí, e aqueles que nós vamos nos encontrar no sábado, até sábado. Eu pediria que a Sônia colocasse agora os créditos. Pode ser, Sônia? Agremiação Espírita Isabel, aí, quinta-feira à noite, Evangelho, a vida futura, a vida presente e a felicidade. Vanderlei Coutinho, 8 de abril de 2021. Os créditos. Kardec, Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002. Kardec, Alain, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, tradução de Guilhom Ribeiro, 85ª edição, Rio de Janeiro, FEB, abril de 2005.